tarde, pessoal. Graça e paz. É uma alegria imensa poder estar compartilhando a palavra do Senhor aqui na rádio com vocês. E hoje a gente tem um dia diferenciado dos demais. Hoje será bem divertido, dinâmico. A gente terá um momento de um podcast aqui, um bate-papo mesmo. E hoje, começar me apresentando, né? Meu nome é Deisiane, eu sou líder do Departamento Infantil, Ministério de Crianças. Aqui comigo também está a minha vice-líder, Tainá. Dá aí um oi, Tainá. Olá, pessoal, graça e paz. Também estou com uma das nossas professoras do Departamento Infantil, Patrícia. Dá aí um oi, Patrícia. Graça e paz, pessoal. E hoje a gente vai ter um momento aqui, como eu falei, bem divertido e irá te abençoar. Eu quero começar falando da nossa programação da semana da nossa igreja. Eu faço parte do Verbo da Vida aqui da cidade de Itapetim, que é pastoreada pelo pastor Roberto Soares e Daniele Soares. Sou a esposa do pastor Diego e será um tempo maravilhoso. Então, fica aí ligadinho conosco. Irei começar falando sobre a nossa programação. Hoje nós teremos um culto abençoado de oração na nossa igreja. O culto dará início às 7h20 da noite. Então, você é o nosso convidado especial. Quinta-feira, nós estamos com uns cultos bem específicos, que é o Quinta Rema. Terão temas específicos que irá te abençoar. O Rema é uma escola poderosa que tem transformado vidas. Então, se você quer conhecer um pouquinho dessa escola, vem quinta-feira para você desfrutar e saber tudo o que tem disponível para você na palavra de Deus. Amém? No domingo, nós temos o culto da família e também está com um tema específico, que é falando sobre ansiedade, como combater a ansiedade. Se você nunca participou de um culto desse e sofre de ansiedade, eu te aconselho a participar. Creio que você será totalmente curado e depois irá estar testemunhando o que Deus fez na sua vida através dessa palavra transformadora. Amém? E hoje a gente vai falar sobre o Ministério Infantil. O que é o Ministério Infantil? Muitas pessoas elas não sabem o que é um Ministério Infantil. Às vezes pensam que é só uma salinha ali onde as tias do DI elas ficam entretendo sua criança para que você possa estar ouvindo o culto lá embaixo. Mas eu quero te dizer que o Ministério Infantil não é isso, é totalmente diferente. Lá no Ministério Infantil nós temos professores capacitados, qualificados pelo Espírito Santo de Deus para transmitir uma palavra abençoada para a sua criança. Então, mamãe, quando você deixa sua criança lá embaixo para você escutar o culto, a sua criança ela não fica apenas lá em cima só brincando, mas a sua criança ela fica lá em cima desfrutando de tudo aquilo que você desfruta lá embaixo na igreja, tá certo? Lá nós temos momentos de palavra, nós temos momentos de dinâmica, de louvor. Muitas crianças têm sido tocadas. Durante aqui o nosso programa, você vai escutar testemunhos poderosíssimos de crianças que têm sido libertas, curadas, crianças que têm desfrutado o poder da fé e o poder da declaração. Você também irá testemunhar aqui, escutar os testemunhos de uma mãe que teve que não ia para os cultos, né, devido não ter com quem deixar a sua criança, mas que a partir de hoje ela não perde mais nenhum culto. Então, o departamento infantil, esse ministério infantil, ele tem uma responsabilidade que é de levar a palavra para a criança, porque a criança também, ela é pessoa e ela precisa desse alimento que nós adultos temos. E a gente tem que falar para as crianças, instruir a criança na palavra, instruir a criança no melhor caminho. A gente sabe que o mundo ele está aí e ele tem um ensinamento totalmente contrário daquilo que Deus quer que a gente ensine para os nossos filhos. Mas hoje, a partir desse dia, eu tenho certeza que você não irá mais criar o seu filho da forma que o mundo quer que você crie, mas você irá colocar o seu filho no caminho da palavra. Amém? Eu vou estar passando agora a palavra para a nossa professora Patrícia. Patrícia irá estar contando a vocês
os testemunhos que nós temos vivenciado dentro do departamento infantil e ela irá te dizer o que esse departamento faz em vida de crianças. Amém? Graça e paz, pessoal. Eu me chamo Patrícia, como Deisa já me apresentou, e eu faço parte da Igreja de Crianças, né? O departamento infantil da nossa Igreja Verbo da Vida. E, meu Deus do céu, que tempo poderoso eu tenho vivido lá naquele ambiente. Eu tenho aprendido muito. Eu não estou lá só para ensinar, eu estou lá para aprender também com aquelas crianças. E tenho testemunhado muitos testemunhos de crianças, mudanças de vidas de crianças, não só a minha. Quando eu entrei no Verbo da Vida, nesse ministério grandioso que eu faço parte hoje, eu fui agraciada em poder participar, vivenciar. E quando eu entrei no departamento infantil, eu soube ali de cara que eu estava no lugar certo, que era lá que seria o meu lugar de crescimento. Então, meu Deus do céu, como eu tenho sido abastecida naquele ambiente. E eu queria agora apresentar para vocês alguns testemunhos que a gente tem vivido naquele lugar. E eu quero deixar para vocês o primeiro testemunho, que é de uma criança muito especial que nós temos lá no departamento infantil, sobre fé. Meu nome é Raquel, eu faço parte do Verbo da Vida em Tapetim e do departamento infantil. E meu sonho era estudar no SEAS, na escola SEAS, e Deus me deu. Então, glória a Deus que eu faço parte desse departamento infantil abençoado. Pois é, essa é a nossa querida Raquel. Ela é uma criança muito especial para a gente lá no departamento infantil. E ela tem esse testemunho grandioso dentro do coração dela, que é sobre fé, onde ela creu para estudar numa escola, onde ela queria muito estudar, e ela se posicionou, orou em fé, e esse desejo do coração dela foi concretizado. E é bem interessante, né, Patrícia, aí, porque se ela declarou, se ela entendeu que ela tinha fé para conseguir aquilo que ela queria através da palavra, é porque ela escutava isso no Ministério Infantil, dentro do departamento. Então, para você ver, mamãe, que não é só você que desfruta do poder da fé, mas os seus filhos, se eles estão plantados dentro daquele lugar, eles também têm que viver fé igual a você. Isso mesmo, Deisa. E sobre essa criança, né, eu tenho algo a contar valioso que eu tenho em meu coração também, uma vivência minha com ela, onde uma vez eu estava indo ao culto. Nesse dia eu estava na nave, né, na igreja de adultos mesmo, eu não estava no departamento infantil nesse dia, e lá eu comecei a sentir um incômodo no meu olho. E eu orei para que aquilo saísse, eu tive fé para sair, aquele incômodo ainda permaneceu, e eu tive a direção de subir lá no departamento infantil, e eu dei de cara com Raquel. E eu disse: Raquel, vem aqui, coloca suas mãos nos meus olhos e ora nele. E ela impôs sua mão com ousadia nos meus olhos, e instantaneamente eu fui curada. E assim, como é bom, eu tenho provado e visto da fé que essas crianças têm, né? E nesse dia eu provei de uma ousadia, de um poder curativo que tinha sobre a vida de Raquel naquele momento, e instantaneamente eu fui curada. E agora também eu trago para vocês mais um testemunho, na verdade são dois, de cura. Aproveitando também essa minha fala sobre cura, eu deixo agora para vocês dois testemunhos de cura. Um que é de uma mãe, onde ela testemunha a cura do seu filho, e outro da própria criança. Oi, irmã Deisa, deixa eu te falar também. É porque a gente ainda não tinha se pronunciado assim, mas ele recebeu uma cura também. Aí uma irmã aí, ela orou por ele. Foi logo no começo, quando a gente começou a frequentar a igreja, que ele ia para o departamento infantil. Uma asma que ele tinha. Ele identificou assim, um médico passou e fez exames e disse que ele estava com uma asma, porque ele teve um cansaço bem, sabe, foi parar no hospital, tudo. E depois, quando a gente começou a frequentar a igreja, que ele começou a frequentar o departamento, ele disse: mãe, eu vou ser curado. Eu vou pedir para minha tia orar em mim. Aí eu disse: muito bem, peça sim. Aí ele foi e pediu uma das professoras para orar nele, contra a asma que ele tinha. Aí ele recebeu a cura, irmã.
ele recebeu a cura. Aí no departamento infantil, ele não tem mais. Eu usava até bombinha nele, porque ele cansava. Ele vivia muito cansado, ele ficava cansando bastante. E foi aí que ele foi pro departamento infantil e ele pediu a essa tia dele que orasse nele, porque ele tinha asma. E também ele recebeu essa cura da asma. Ele não tem mais asma. A bombinha tá lá em casa, eu nunca mais usei. O, o antialérgico que ele usava, ele não podia chegar, pegar poeira, brincar no meio da rua, que ele ficava cansado. E hoje em dia ele vai pro sítio, mas ele brinca na poeira, ele sabe, e ele tá bem melhor. Não tem mais nada. Aí ele grita, pula e diz que foi curado. Em nome de Jesus. Agora vocês viram o primeiro testemunho de cura de uma criança. Vocês puderam observar aí que a mãe está até um pouquinho emocionada em falar da cura do seu filho. E agora vocês irão escutar o segundo testemunho. Esse vem diretamente da criança e prestem atenção no que ela vai falar. Oi, meu nome é Laiana, eu faço parte do departamento infantil. E um tempo atrás eu tinha uma enfermidade, mas eu tinha fé que todos os dias, quando acabava o culto, eu abraçava o pastor. E essa enfermidade nunca mais voltou, porque eu tive fé em Deus. Glória a Deus, meu Deus do céu, como eu fico emocionada, né, em poder compartilhar com vocês desses testemunhos. Nós vemos aí uma mãe, né, que instruiu sua criança, que teve fé, pegou junto ali com a fé de sua criança, e através dessa ação, ela foi curada de asma, né, e vemos também outra criança onde a mãe, né, ela não detalhou aí, mas onde a mãe ela quis levar ela ao médico de início e a criança se posicionou. Ela disse: não, mãe, eu irei ter essa ação, eu irei em busca de abraçar meu pastor todos os dias quando tiver culto e eu serei curada. E assim ela foi curada. Essa história dela me lembra muito a mulher do fluxo de sangue, né, onde ela creu para tão somente tocar as vestes de Jesus. E assim ela também foi curada. Que história linda. Meu Deus do céu. E o departamento infantil, ele também é lugar de acolher mães. Vocês sabiam que tem mães por aí que elas têm Às vezes a mãe, ela tem alguma criança, né, que é especial, que por certa forma a criança ela não pode ir à igreja devido à mãe estar ali com a criança e não quer ficar com a criança durante o culto, porque sempre tem aquela questão assim, eu vou ficar observando o meu filho e eu não vou prestar atenção no culto, então eu nem vou à igreja, porque a gente sabe que a criança ela não fica quieta, né? A criança ela quer estar brincando, ela quer estar pulando, ela quer estar correndo, e isso é de criança mesmo, né? A gente não consegue colocar uma criança quietinha no lugar. E esse testemunho dessa mãe que Patrícia irá apresentar a vocês agora é muito forte, porque, como ela falou, o departamento infantil, ele também é um lugar de acolhimento, não só para a criança, mas para a mãe. A gente pega junto com as mães. Isso mesmo, Deise. Nós devemos estar prontas enquanto professores para acolher crianças na diversidade mesmo, né? E nosso ministério ele pode facilitar para que as mães elas possam também receber da palavra de Deus. Então, ouçam esse testemunho com o coração de vocês, porque ele é muito valioso e de extrema importância para muitas mães. Nossa, é muito bom, é muito gratificante a gente poder ir para o culto, nós poder sentar, ouvir a palavra de Deus e saber que tem, né, alguém cuidando dos nossos filhos, né? E não se preocupar que ele está sendo bem cuidado. Porque antes, quando eu ia para outra igreja, que não era aqui, lá não tinha departamento infantil. Então, muitas das vezes eu não assistia o culto, eu ficava em pé na porta, eu não sentava. E muitas vezes eu ia embora na hora da palavra, porque Mateus gritava muito. E agora está sendo maravilhoso, né? Está sendo tão maravilhoso que eu não perco nenhum culto. E eu só tenho que agradecer, né? Agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês têm com meus filhos.
Glória a Deus. E nós vemos aí essa mãe, né, que ela é mãe de uma criança também atípica. Essa criança que se chama Mateus, ele é autista, e nós estávamos lá prontos para ter recepcionado ele da forma que aquela mãe esperava e desejava no coração. E ela só estava nesse dia como visitante, onde eu pude presenciar, né? Eu comecei a anotar ali ela no culto com aquela criança, e eu fui até aquela mãe e eu disse: você sabia que aqui nós temos uma igreja de crianças também? Você está aqui, só tem adultos, mas nós também temos uma igreja de crianças aqui. E ela ficou impressionada, porque eu me posicionei, eu me direcionei até ela nesse dia e conduzi ela. Ela disse: não, mas ele não fica. Eu disse: vamos, eu fico lá com ele. Nesse dia eu fui, conversei com a professora que estava nesse dia e passei um tempinho lá, mas em seguida Mateus já estava, ele já fazia parte do departamento infantil. E foi instantâneo, eu pude ver o brilho nos olhos daquela mãe. E desde então, a mãe dele não perde mais um culto. Então podemos ver aí, através de uma criança, através da nossa ação de acolher aquela criança, nós podemos ganhar também a mãe. Então o departamento infantil também é lugar de acolher mães. Isso mesmo. Eu quero até dar uma instrução a vocês. Se vocês congregam em outra igreja, eu quero dizer que vocês honrem esse ministério de criança. Valorizem o departamento infantil, porque o ministério de criança, ele é uma bênção dentro da igreja local. A gente sabe que o ministério de infantil é uma igreja onde, no nível de criança, mas aonde ali está sendo preparado crianças para a próxima geração, né? Ali crianças profetas, evangelistas, ministros de louvor, ministros do evangelho. Então, assim, é muito importante a gente ter esse departamento, como não visar ali, eita, ali é um lugar apenas que interte a minha criança. Não, ali é um lugar que faz a sua criança crescer junto com você, mãe, lá embaixo. Ali é um lugar onde professores, eles buscam para trazer a palavra para a sua criança, independente das salas, independente da idade. A gente acolhe crianças a partir de 1 ano e 3 meses a 4 anos. Essa é a nossa primeira sala. A segunda sala, ela é de 5 anos a 8 anos de idade. E a nossa terceira sala, ela é de 9 anos a 12 anos de idade. Então, se você não vinha para o culto pensando que você não ia ter como escutar o culto devido à sua criança, eu quero te dizer que nós do Ministério Infantil estamos de braços abertos esperando você, mamãe, e o seu filho. E não se preocupe, porque a partir do momento que o seu filho sobe naquele lugar, o seu filho ele desce implantado a palavra. Quando você, mamãe, vai à igreja, eu tenho certeza que você não volta da mesma forma que você foi. Então, eu quero te dizer que a sua criança também não. Nós temos professores lá que buscam a Deus para poder passar a palavra para a sua criança. Lá não tem qualquer professor. Lá tem professor que se dedica, que se consagra, que estuda a palavra. Nós também temos professores que buscam ainda mais a excelência naquele lugar. Então, é um ministério de excelência, é um ministério de qualidade, é um ministério que tem abençoado várias crianças, como vocês escutaram. Até crianças lá foram libertas, crianças que passavam por tormentos, criança que foi ali, meu Deus, tem um testemunho tão forte. Eu queria que uma professora que ela vivenciou isso dentro da sala que ela estava ministrando, ela estivesse aqui, só que ela não pôde. Então, eu irei falar por cima. A gente tem uma criança no departamento infantil que ela estava indo para os cultos e ela sempre relatava alguns tormentos que ela passava em casa pelo diabo. E você pode perguntar, mas crianças são atormentadas? E eu posso te dizer sim. E essa criança, ela relatava para a mãe, só que a mãe ela não acreditava naquilo. E vocês precisavam ver o estado da criança, né? A forma que a criança chegou. Ela dizia que os demônios diziam que ela tinha que ir ao cemitério. E quando ela chegava lá, ela disse que via vários corpos de pessoas lá. Criança que disse que os demônios pegavam corda e mandava ela se bater todinha. A criança estava com o braço todo roxo. Eu queria que vocês vissem. E isso não é brincadeira. E aquela criança, ela
procurava por alguém que conseguisse, junto com ela, primeiramente, acreditasse naquilo que ela estava passando e que ajudasse a ela a ser liberta daquilo, a não ver mais aquilo. Mas ela encontrou isso dentro do Ministério Infantil. E eu quero te dizer que não foi a nossa professora, mas foi o Espírito Santo de Deus, através da nossa professora, que foi ousada para pegar junto com aquela criança e aquela criança ser liberta. E a professora, cheia de ousadia, disse a ela: olhem, eu vou orar por você e mais nunca você vai ver isso. E, minha gente, foi muito forte, que à medida que aquela professora, ela orava por aquela criança, outra criança estava ali tendo uma revelação com aquela criança que estava sendo liberta. E depois a gente se informou como era que aquela criança estava, e para a honra e glória do Senhor, a criança disse que nunca mais viu nada, que nunca mais passou tormento, que nunca mais queria ver aquilo que ela tinha visto, que ela passava. Então, o Ministério Infantil é um ministério sério. O Ministério Infantil é um ministério que ajuda pessoas a ser libertas. No caso, crianças. O Ministério Infantil, ele é um ministério onde a gente ali tem ele como prioridade. Ele é a base da nossa igreja, né? Porque se não tivesse o Ministério Infantil dentro da nossa igreja local, muitas mães poderiam não ir para o culto, crianças poderiam não ser alcançadas, mas aí a gente, glória a Deus por pessoas pegarem junto para esse ministério acontecer, glória a Deus por as pessoas confiarem também nos professores que tem lá, amém? E agora eu quero passar a palavra para a nossa vice-líder, que é Tainá. Ela vai estar trazendo uma palavra para vocês também. Boa tarde, pessoal, graça e paz. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância de você levar a criança para o departamento infantil. A gente sabe que nesse mundo as crianças passam também por tormento, como Deise já falou. O diabo também seta a mente dessas crianças e, de certa forma, elas são atormentadas e elas, de certa forma, carregam um tipo de fardo, né? Então, os professores são usados para orar por sua criança, para quebrar algum mal que tem na vida da criança. Professores ali, eles são instruídos na palavra e preparados na palavra. Não é com vida pessoal deles, não é com o que eles têm a oferecer, mas é o que o Espírito de Deus, através da vida deles, tem para oferecer àquelas crianças. Amém. E nossas crianças são expostas a um ponto preocupante, né? Porque escolas influenciam a alguma coisa mal, que vem ao contrário à palavra. Desenhos, mães e pais, vocês têm que prestar atenção em desenhos que elas estão assistindo. Músicas também influenciam. E tem desenhos que realmente trazem perturbação para a sua criança. E eu tenho um testemunho que teve uma criança que foi para o departamento infantil e ela realmente falava de tal desenho que eu não lembro agora. Mas esse desenho era um Wandinha, né? E esse desenho traz um tipo de carga para a criança. A criança falou que o desenho falou para ela que ele não podia falar o que tinha passado no desenho. Então, de certa forma, traz um tipo de tormento para essa criança. E a gente orou, e essa criança, em nome de Jesus, eu creio que ela foi liberta. E crianças também carregam sentimentos de tristeza. Às vezes o pai ou a mãe, eles brigam bastante em casa e essas crianças vão com fardo para o departamento infantil. E o que o professor está fazendo lá? A gente está lá para suprir a necessidade dessas crianças. A gente está lá para orar por elas, para o que elas precisem. Então, crianças também carregam traumas de famílias, passam por coisas que nem o pai sabe, como passar por bullying em escola, porque tem crianças que não estão no padrão do mundo e outras crianças vão e riem da criança e essas crianças vão ser traumatizadas por um tempo, até conhecer a palavra de Jesus, porque eu creio que a palavra liberta. Então, a importância de levar o departamento infantil, as suas crianças são que os traumas delas serão dissipados em nome de Jesus, porque eu creio que o nome de Jesus tem poder.
vão ser estimuladas a ter uma vida com Deus, uma vida em fé. Elas vão entender que elas podem andar em saúde, pode vir a circunstância que vier, o sintoma que vier no seu corpo, mas elas vão acreditar. E eu creio também que no nome de Jesus elas serão curadas e pela fé delas elas serão também curadas, porque muitas crianças, a gente já viu testemunhos que muitas crianças foram curadas por meio da fé, por meio da oração. Então, lá também as suas crianças vão aprender a andar em fé. Pode ter certeza que lá não é um entretenimento, não é uma brincadeira, não é um passatempo, mas sim, a sua criança vai estar aprendendo a andar em fé, a andar em cura, e também elas estarão aprendendo a orar por suas famílias, pais perdidos e tios perdidos. Então, a gente vê que o departamento infantil não é brincadeira. A gente está lá para fazer um trabalho. Então, a criança vai aprender a viver em saúde, vai aprender a viver em obediência, porque a gente sabe que o mundo traz esse ensinamento de desobedecer pais e mães, de desobedecer professores e não honrar os líderes, né? Então, o departamento infantil vai ensinar, os professores são capacitados a ensinar sobre isso. Porque, ultimamente, o mundo tem distorcido a identidade de cada criança. Então, muitas crianças vão entender quem elas são em Cristo, ali, sabe? As crianças não são nossas responsabilidades. Lá em Mateus, deixa eu ver, Mateus 19:14 diz assim: então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Esse semelhante me chamou muita atenção, porque aqui fala que Jesus, algumas pessoas impediram das crianças chegar até Jesus. Então, Jesus disse, não as impeçam, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, como é essa semelhança? É ser humilde, é perdoar como a criança perdoa, porque elas arengam, no mesmo instante, elas já se perdoam e vão brincar juntas. O humano, o adulto, não tem esse costume, né? Então, as crianças têm uma inocência assim, que chama muita atenção. E, às vezes, pensamos que investir na igreja de crianças é comprar brinquedos. Não. A criança ela é investida com a palavra. Elas vão ter experiências com Deus, elas vão conhecer mais de Jesus, e eu tenho certeza que a vida dessas crianças não vão ser mais a mesma. Eu creio que muitas coisas serão quebradas na vida delas, como doenças, qualquer tipo de coisa que esteja atrapalhando a vida da criança a ser uma criança obediente, uma criança cheia do Espírito Santo. Eu creio que vai ser quebrada naquele lugar, porque tem testemunhos, e eu sei que muitas crianças deixaram de falar testemunhos porque não teve oportunidade, não tem muito tempo, mas tem muitos testemunhos para ser falado. Amém? E é interessante também, porque lá em Provérbios 22:6, a palavra do Senhor diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, mãe, trilha aí o caminho do seu filho, mostre para ele como é. Não é você dizer, ei, faz assim, mas é você pegar na mão do seu filho e ensinar ele como seguir. Amém? É você dizer, ei, meu filho, esse aqui é o melhor caminho, eu vou te ajudar a seguir com você. A gente sabe, como Tainá falou, Patrícia falou, o mundo ele está aí, a gente sabe que o mundo ele é dominado pelo maligno, ele é dominado pelo diabo. Tem uns ensinamentos aí que a gente sabe que não é em linha com o que Deus tinha para nós, tem para nós, para os nossos filhos. Mas eu quero te dizer que quando uma mãe se posiciona naquilo que ela quer para a vida do filho dela, eu quero te dizer que acontece. Porque você, mãe, é responsável pelo caminho que o seu filho vai trilhar. Eu lembro de um vídeo que eu vi de um homem já adulto que ele estava sendo preso. E ele, na delegacia, ele pediu apenas uma caneta e um papel. E ele escreveu uma carta para o seu pai, onde na carta ele dizia assim: pai, se o mundo tivesse justiça, você estaria preso junto comigo. Porque se hoje eu estou aqui, eu estou dizendo com minhas palavras, se hoje eu estou aqui foi porque você me ensinou a ser assim. Foi porque você não me mostrou o caminho certo. Lembra, pai, quando eu chegava em casa com aquela bicicleta
que você me ajudou a esconder da minha mãe? Lembra quando eu peguei dinheiro da minha mãe e a minha mãe, quando quis me repreender, o Senhor não deixou? Lembra daquilo que eu fazia, que minha mãe, ela queria me mostrar o caminho certo e o Senhor não me deixou? Então, Pai, quando o seu filho cresce, que ele passa a fazer coisa que não te agrada, a culpa não é do seu filho. A metade da culpa é sua. Porque nós, pais, nós temos ali o direito e também nós temos que estar ali em cima para que a nossa criança ela seja criada conforme aquilo que Deus quer que a gente faça para a nossa criança. A gente tira por a história de Moisés. Você lembra da história de Moisés, quando o faraó ele ordenou que matasse todos os meninos? E o que foi que aconteceu? Ali existia uma mãe desesperada que estava a ponto de perder o seu filho. E aquela mãe, para não perder o seu filho, decidiu colocar o seu filho no rio. E aquele filho ele foi encontrado pela filha do faraó. Mas aquela mãe, ela foi sábia. Ela foi sábia porque ela entregou para que o filho não morresse, mas ela não deixou de implantar a palavra nele enquanto ele era pequeno, porque ela teve a oportunidade de amamentar o filho. Mas enquanto ela amamentava, ela não ficava apenas ali calado. Ela ficava ali implantando a palavra. E vocês sabem do resto da palavra, quando Moisés cresceu, o que foi que Moisés fez? Aquela palavra, aquela vida que ele vivia no palácio junto com o faraó, não tirou dele as palavras que foram plantadas dentro do coração dele através da mãe. A palavra foi impregnada. Então, mãe, impregne a palavra de Deus no seu filho. Mostre para o seu filho, mostre para ele. E pegue na mão dele e leve ele até o caminho que você quer que ele trilhe. Não apenas diga vá, mas vá junto com ele. Patrícia tem algo para falar. É que isso tudo me leva à reflexão, né? E eu te convido a se refletir também, né? Tanto você que é pai, que é mãe, e também para você que é professor de departamento infantil, né? Qual é o seu posicionamento com relação a tudo isso, né? Porque você já parou para pensar que ali no nosso meio estarão grandes homens e grandes mulheres de Deus que farão a diferença nessa terra, né? Então eu te convido e te respondo também. Ali entre o nosso meio de crianças está, sim, grandes homens e grandes mulheres de Deus que farão a diferença, sim, né? Nós levamos a criança a buscar e entender o propósito em Deus. Então, o que nós plantamos lá na igreja de crianças, nós semeamos princípios cristãos. Então, seja uma Joquebede na vida dos seus filhos. Impregne mesmo a palavra enquanto eles são pequenos, porque não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Ainda que o mundo queira mostrar a eles o contrário, não vai conseguir, porque você foi rápido em impregnar a palavra nele. Então, mãe, não fique parada esperando que o mundo implante nele aquilo que Deus quer que você implante. Então, aproveite que seus filhos são pequenos, aproveite para implantar a palavra, porque é nessa idade que o caráter é forjado, o caráter é moldado. Então, aproveite, porque ainda há tempo para essas crianças elas conhecerem mais de Deus, conhecerem mais da palavra. Amém? E a gente vai começar a finalizar, né? Eu ia dizer iniciar, porque é tão bom falar desse ministério que não dá nem vontade da pessoa sair daqui. Mas, glória a Deus, eu sei que mães foram alcançadas e se fazia ao contrário de tudo aquilo que Deus queria que elas fizessem. Eu creio que através dessa palavra irão impregnar a palavra mesmo aí no seu filho. Amém? No começo a gente não fez a oração, mas quando o programa ele estava iniciando, a gente estava orando aqui, né? Quando estava apresentando o programa, a gente estava orando aqui, mas a gente vai orar finalizando. E eu quero deixar aqui um aviso para vocês, né? Não é nenhum aviso, é um convidado, mamãe. Traz sua criança, vem junto com sua criança e vem nos conhecer. Vem conhecer o departamento infantil, vem conhecer os professores que tem lá. E vem ver a palavra disponível que tem naquele lugar para os seus filhos. Eu quero te dizer que se você não está conseguindo só
cuidar, disciplinar os teus filhos na palavra. Eu quero dizer que tem professores ousados, dispostos a pegar junto com você. Mas nós, no Ministério Infantil, nós não podemos fazer só, tem que ter a sua ajuda. E eu quero convidar as meninas para dar aí o alô final a elas. Eu creio que elas também estão emocionadas de estar aqui, porque eu estou. E creio que da mesma forma que foi gratificante para mim, foi para elas também. Então, a fala vai ficar com Patrícia, a gente está finalizando. É isso, pessoal. Eu só quero dizer aqui, e esse momento, né, foi mais para demonstrar para vocês o quão as crianças são valiosas para nós, né? E como é que nós sabemos, como é que nós distinguimos quando algo é valioso, né? O preço e o investimento que a gente faz. Então, o que eu quero dizer a vocês é que nosso ministério, né, nosso pastor local, Roberto Soares, nossa líder e vice-líder do departamento infantil, elas têm sim, elas têm também um momento de preparo e investimento na vida dessas crianças. Então, é prova disso que esse ministério tão poderoso, essa igreja de crianças, ela é, sim, valiosa para a gente. E quanto aos professores, eu deixo aqui para vocês Colossenses 3:23, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, depende de mim e de você, professor de departamento infantil, fazer e implementar princípios cristãos naquele lugar, porque nós também temos a missão de mudar vidas de crianças. Sairão de nós também grandes profetas, grandes pastores, grandes ministros do Senhor. Eu creio assim, e por isso a gente deve sim se posicionar e fazer de todo um coração naquele lugar. Então, pessoal, te motivo a levar seu filho para conhecer esse departamento e creio, pais, que vocês serão alcançados também através dessas crianças, porque essas crianças são bênçãos na vida de vocês. Então, aproveite e semeie na vida dela um momentinho no departamento infantil. Vão na quinta-feira, se não puder, vão no domingo, mas semeie isso na vida delas, porque elas precisam da palavra. Amém? E a gente não falou aqui porque a gente estava tão envolvido falando desse ministério, né? E o nosso grupo aqui do Verbo da Vida está bombando, né? O pessoal dizendo, mas já, né? Falar desse ministério passa rápido demais, meu Deus. Mas eu creio que nós teremos outros momentos aqui. Como eu disse a vocês, foi um momento bem diferente dos demais, né? Foi um momento de bate-papo, podcast aqui, né? E glória a Deus por esse momento. Eu quero agradecer ao pessoal que ficou conectado aí conosco até o final. E quando for depois, a gente irá estar trazendo também outro tema. Aproveitando aqui, se você tem um tema específico para falar, se você quer ouvir, manda aí no WhatsApp do nosso pastor. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm um número do nosso pastor, o pastor Roberto. Então, manda aí um tema que a gente vai estar aqui debatendo com vocês, tá certo? Então, vamos fazer a oração final para a gente finalizar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque eu declaro que essa palavra ela fluiu como aroma suave no coração de pessoas. Eu declaro que mães acolheram tudo aquilo que a gente quis passar, tudo aquilo que a gente falou foi implantado, Deus. E eu declaro, Pai, rostinhos novos no departamento infantil. Declaro mamãe chegando lá e dizendo, ei, foi a palavra lá na rádio que me fez eu trazer meu filho até aqui. Então, glória a Deus. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Eu declaro uma semana extraordinária debaixo do poder de Deus sobre a vida de vocês. E até mais.